E o nosso, ó, 2π, quando eu olho para o eixo Y, também é aqui no zero. Então, a gente constrói a tabela, né? Então, agora eu vou casar, né? Fazer os pares ordenados aqui, nós vamos trazer aqui para o gráfico, tá? Então, vamos lá, fazer de lápis, para ficar bem caprichado. Vocês também aí, olha o capricho, tá? Então, ó, 0 com 0, então, o ponto 0 com 0 é aqui, né? Aí, eu tenho π sobre 2 com 1. Então, π sobre 2 pontilhado com 1. Aqui. Esse é o nosso primeiro ponto. O nosso próximo ponto é π. Então, π com 0. Então, π com 0 aqui. Próximo ponto... 3π sobre 2 vai com menos 1, então, baixa, vem para baixo, vem aqui, marquei o ponto. E o próximo ponto é 2π, que vai ser com 0 aqui. Agora, nós vamos ligar os pontos, que vai dar uma curvinha, tá? Então, capricho aí também, ó. Aqui a curvinha bem bonitinha, ó. Faz de lápis, né? Pronto. Lembrando que quando a circunferência acaba aqui no 2π, não, eu posso dar mais uma volta. E aí, se eu der mais uma volta, 4π, a mesma coisa é aqui, tá, gente? Eu posso também, ela vai continuar, né? Uma onda. Então, tá aqui o gráfico. Qual é o domínio? O domínio sempre são os valores de x. Os valores de x estão nos reais, tá? Então, o domínio são os reais. A imagem, sempre os valores de y. Os valores de y sempre vêm no intervalo de 1 até menos 1. Não é isso? Então, y pertence aos reais, tal que o y está entre, e pode ser, né? Menos 1 e 1. E qual é o período? Bom, o período, ó, de 0 até 2π. Então, 2π, tá? Que aí ela começa a fazer tudo igual, o mesmo movimento. Ó, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, vamos dar uma lembradinha como que a gente faz divisão de fração, tá? Então, ó, eu tenho aqui meio dividido por 2, é a mesma coisa que 2 sobre 1, ok? Deixa eu pegar um lápis, fica melhor. 2 sobre 1, ok? Bom, o que eu faço? Eu conservo a primeira fração, que no caso é meio, e multiplico pela segunda invertida, tá? Então, o 1 sobe, o 2 desce. E agora eu faço a multiplicação normal, em cima com em cima, embaixo com embaixo. Então, 1 vezes 1, 1 sobre 2 vezes 2, 4, tá bom? Vamos fazer mais uma. Então, a mesma coisa aqui, ó. 3 sobre 2, dividido por 2. Então, é a mesma coisa que 3 sobre 2. Aí, eu multiplico pela segunda invertida. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Ok? Por que que a gente fez isso aqui? Pra gente fazer o próximo exercício, que vai ser o nosso exemplo, o nosso primeiro exemplo, tá? Então, olha lá, o nosso primeiro exemplo é construir o gráfico de f de x igual a seno de 2 vezes o x. Bom, eu sei que 2 vezes o x são os meus arcos que eu conheço. Então, se o dobro de x são esses arcos, quanto que é o x? Aqui é o dobro. Então, quanto que é o x? Então, o x é só pegar cada um desses e dividir por 2. Lembrando que a gente acabou de ver como faz divisão de fração, ok?
Bom, então, se eu tenho que dividir por 2, então aqui fica 0 dividido por 2, 0 dividido por 2 é 0. Aqui eu tenho π sobre 2 dividido por 2. Quanto é π sobre 2 dividido por 2? Então, vamos lembrar lá que eu acabei de revisar com vocês. Então, vai ficar π sobre 2, multiplico pela segunda invertida. Então, vai ficar π sobre 4, ok? Então, aqui, π sobre 4. Bom, π dividido por 2 é a mesma coisa que π sobre 2, ok? E aqui, 3π sobre 2 dividido por 2. Vai dar quanto? A mesma coisa que eu fiz aqui, né? Então, 3π sobre 2 vezes, inverte a segunda, então fica 3π sobre 4. Bom, e agora? 2π dividido por 2. Ó, vamos lembrar, 2π dividido por 2, corta, corta, eu tenho π, né? Tudo isso rádio, ok? Bom, desses valores aqui, ó, então é a mesma coisa que 2x, é a mesma coisa que o x, tá? Então, quanto que é? Vamos lembrar lá do nosso anterior, né? Da explicação. O seno de 0 é 0, né? Então, a gente põe aqui, ó, tá vendo? Esses valores nós vamos levar pra lá. A gente acabou de fazer, ó, o seno de 0 é 0, de π sobre 2 é 1, de π é 0. Então, vamos pegar esses valores de y e colocar lá na nossa nova tabela. Voltamos aqui. Então, vamos lá. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π é 0. Bom, então agora nós vamos colocar esses valores, este de x e este de y, no nosso gráfico, ok? Vamos lá. Olá! Desculpa, pessoal, aqui tô filmando aqui, então às vezes tem a nossa falha aqui, né? Bom, então vamos lembrar, ó, construir com régua, com as medidas, tá? De 2 em 2 centímetros. Então, prestem atenção. Lembrem, π sobre 4, nós vamos precisar do π, do 0, do π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Vamos lembrar que π sobre 4 é a metade de π sobre 2, não é isso? Então, eu tenho que marcar aqui na metade. Então, eu pego aqui a minha régua, ó, 2 centímetros, e marco aqui. E aí, o outro também é a metade, não é isso? Então, 3π sobre 4 vai ficar aqui, tá? Então, vamos lá, ó. π sobre 4, e aqui, 3π sobre 4. Olha lá, agora vamos lá, usando lápis, né? Então, ó, eu vou olhar esses dois valores aqui. Então, 0 com 0. Aí, π sobre 4 com 1. Então, aqui. π sobre 4 com 1. Depois, eu tenho π sobre 2 com 0. Depois, eu tenho 3π sobre 4 com menos 1, aí eu baixo. Não esqueçam, né? Lado negativo para baixo. E o π com 0. Pronto, agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no anterior.
Então, nós vamos fazer aqui, né, a nossa curva. Né? Bonitinho, ó. Capricha, hein, meu povo? Então, ó lá. Domínio, gente. O domínio são os reais. A imagem de 1 até -1. Então, Y pertence aos reais, tá o quê? O Y está e pode ser -1 ou 1. E qual é o período? Aonde que ela vai, ó? Até, ó, ela volta pro zero, tá vendo? No pi, tá? Espero que vocês tenham entendido. Bom, agora nós vamos construir o gráfico de y igual a 2 vezes o seno de x. Aí você vai falar assim, mas professora, não é a mesma coisa? Não, olha só, tá vendo como não é a mesma coisa? Aqui, aquele nosso anterior, nós fizemos f de x ou y, né? É igual a seno de 2x. Aqui nós estamos fazendo 2 vezes o seno de x. Então, tem muita diferença, tá? F de x, uma coisa que eu ia falar pra vocês, se eu colocar f de x ou y, é a mesma coisa, tá? Não é essa a diferença. A diferença é que lá está no outro exemplo, f de x é igual a seno de 2x, tá vendo? E no nosso exercício agora, nós temos y é igual a 2 vezes o seno. Aqui é 2 vezes o x. Então, mas professora, que enrolado, que difícil. Meus amores, é isso aí, trigonometria. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a tabela, né? E eu tenho aqueles meus arcos principais, que são quem? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, não é isso? Tenho esses. Bom, e eu tenho aqui um ladinho que vai ser o meu ladinho de apoio, tá? Então, vamos lembrar só uma coisa. O seno desse x aqui, quanto que é na zero? O seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Isso daquela nossa tabela, nossa primeira tabela. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é -1. E o seno de 2π é 0. Bom, então agora, olha só, prestem atenção para a gente fazer esse lado aqui da tabela. Se aqui eu quero 2 vezes o seno de x, então é só eu pegar cada valor desse aqui e multiplicar por 2, ok? Mais fácil que o outro, né? Então, ó, 0 vezes 2 é 0. A mesma coisa, ó, 1 vezes 2 é 2. 0 vezes 2 é 0, menos 1 vezes 2, menos 2. E 0 vezes 2 é 0. Prontinho, minha tabela tá pronta. Então, agora vamos fazer o gráfico. Bom, voltando então, ó lá, meu gráfico feito com régua, né, meu povo? E aí, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez, só que agora eu tenho que olhar para que valores? Eu preciso do x e desse aqui, né? O meu y é esse aqui, não é isso? Que ele tá pedindo 2 vezes o seno de x. Bom, então eu vi que o meu y foi de 2 até -2. Então, ó, de 2 até -2 no eixo y. E no eixo x não mudou nada, porque no eixo x são aqueles arcos que a gente tá acostumado. Então, vamos lá. Ligando agora os pontinhos bem bonitinhos. Então, 0 com 0. Aí, π sobre 2 com
2, esse aqui só foi um apoio, tá, gente? Então, eu tenho que olhar onde tá lá quais setes. Então, pi sobre 2 com 2. Então, pi sobre 2 com 2. Aqui. Agora, eu tenho pi com 0. Aí, aqui, 3π sobre 2 com menos 2. E agora, 2π com 0. E agora, a gente faz o quê? A gente faz a nossa curvinha bem bonitinha, bem caprichada, né? Ó lá. Tenho visto em alguns cadernos, o pessoal tá avacalhando bem, né? A avacalhação. Bom, então vamos lá. O domínio, sempre os reais. A imagem. Quais foram os valores, gente? De y, né? Vai de 2 até menos 2. Então, y pertence aos reais, tá ok? O y está entre e pode ser menos 2 e 2. Qual é o período? O período é 2π, tá? Então, ó, vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão copiar esses exemplos no caderno, eu vou pôr na folha o enunciado deles, e aí vocês copiam tudo bonitinho no caderno, e depois eu vou deixar exercício para vocês fazerem, tá bom? Um beijo!